Santa Casa e você. Apoio Centerlimp. Mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob. Associado a você. Olá, telespectadores, bem-vindos a mais um programa Santa Casa e Você. Na edição de hoje, vamos falar com o coordenador de robótica da Santa Casa, Dr. Matheus Paiva, que vai contar pra gente, vai explicar pra gente como é que está o nível de tratamento do câncer de rins. Você sabe, a Santa Casa investiu no robô Da Vinci e esse robô agora está fazendo várias cirurgias, dentre elas a cirurgia renal e a cirurgia também que retira tumores, os cânceres do rim. Então, o Dr. Matheus Paiva vai explicar para a gente como é que funciona, como é que estão os equipamentos que vão ajudar o robô Da Vinci a fazer mais essa cirurgia, mais esse procedimento, um dos mais importantes também no setor de robótica da Santa Casa. Dr. Matheus Paiva, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado. Me conta para o nosso telespectador essas novidades em relação ao tratamento renal na Santa Casa. O câncer de rim, Guto, é um câncer que atinge uma boa parcela da população, né? Atinge de 7 a 10 habitantes, pessoas a cada 100 mil habitantes. É um número alto? É um número alto. Muito menor, por exemplo, que o câncer de próstata. Se a gente for dividir pelo risco de uma pessoa ter um câncer de próstata, é 1 a cada 6 homens, né? No caso do câncer de rim, no caso de homem, é 1 a cada 46. Então ele é bem menos frequente do risco do que o câncer de próstata. No caso, se o paciente for uma mulher, o risco é de ter um câncer a cada 85, 86 pessoas. Então ele é bem menos incidente, mas é um câncer que está entre os 10 cânceres mais incidentes na população mundial. Então, por ser uma doença relevante, uma doença frequente, é importante que a gente trate essa doença de uma forma minimamente invasiva. Por quê? Porque nós precisamos dos rins para viver. O rim é um órgão fundamental que filtra o nosso sangue, né, e fabrica a nossa urina. Então, se a incidência do câncer de rim é uma incidência razoável e toda vez que o paciente tiver um câncer de rim a gente optar por tirar o rim todo, né, a gente vai aumentar muito a incidência de necessidade de transplantes, de hemodiálise. Então, por ser um órgão tão nobre, a gente precisa fornecer para esse paciente um tratamento minimamente invasivo, né? E nisso vai de encontro com a cirurgia robótica e com esses diversos equipamentos que a gente adquiriu aqui na Santa Casa, que nós vamos falar hoje, para oferecer para o paciente aquele tratamento que seja só do tumor e que consiga preservar o máximo de tecido renal. Você falou dos equipamentos. Quais são os equipamentos que a Santa Casa adquiriu e para que eles servem nesse tratamento da cirurgia da retirada do tumor nos rins? A Santa Casa fez um investimento muito grande. A gente sabe que o investimento total passa de 20 milhões de reais. E quando eles conversaram comigo sobre trazer o robô, eu falei, olha, o robô não é só o robô, né? O robô é caro, mas não é só ele. O ideal seria que a gente fizesse um centro de robótica, né? Com capacidade de transmissão, com capacidade de ser um centro de ensino e com capacidade de fazer cirurgias de alta complexidade, né? E junto disso, no caso da cirurgia renal, a Santa Casa adquiriu o Brain Lab, que é um laboratório virtual, né? Parece uma tela de televisão, mas ela é informatizada, é automatizada, e nesse equipamento a gente coloca as imagens, a tomografia, a ressonância do paciente e nutre com dados de reconstrução. E esse equipamento é capaz de distribuir esses dados para a sala cirúrgica para que todos da equipe enxerguem, inclusive o cirurgião dentro do console robótico. Eu recebo as informações da reconstrução e do tumor renal. Isso facilita com que eu tenha uma estratégia de machucar o mínimo de rim possível e remover só o tumor, só o câncer. Junto desse investimento, nós fizemos também um investimento num ultrassom robótico, endoscópico,
que a gente coloca por um pequeno furinho dentro do paciente e esse ultrassom escaneia o rim em tempo real. E ali, quando o tumor está muito escondidinho lá dentro do rim, para que não seja necessário abrir o rim no meio, eu faço o ultrassom, escaneio no intraoperatório, demarco aquele local onde está o tumor e aí vou com uma extrema precisão remover só aquele tumor, só aquele local e preservar o órgão inteiro. É como se fosse um scanner, ele vai escanear o rim e em vai te mostrar real, em 3D. Isso, e vai me mostrar onde está. E dentro do console robótico, que a gente já mostrou, a gente opera com a cabeça no console, que é uma máquina, eu vou ter as informações do ultrassom que eu estou fazendo em tempo real, da reconstrução que já foi feita através da tomografia ou da ressonância magnética, e mais a imagem da cirurgia, né? Então tudo isso com esse equipamento que a gente adquiriu, a gente consegue reconstruir e organizar em tempo real, tudo ao mesmo tempo, para que a nossa estratégia seja minimamente invasiva e que o paciente consiga permanecer com o rim e que o médico não gere danos naquele rim, só remova o tumor e preserve o rim de forma integral. E o tempo que dura essa cirurgia comparado com o tempo que dura uma cirurgia tradicional? Você falou você usou até um exemplo de quando não se tem esse equipamento, você fatia o rim como se fosse um pão, Isso. até descobrir onde exatamente está o tumor. Isso. No caso de os tumores renais, graças a Deus, a maioria nasce para fora do rim. Eles são externos. Eles são externos. Então a gente encontra o tumor, remove, né, passa o ultrassom, vê qual que é a profundidade dele para ver até onde a gente precisa ir. E eles têm mais uma característica boa na maioria, que eles são encapsulados. Então eles têm uma carapaça em volta que a gente consegue separar o que é tumor e o que é rim saudável, né? Mas existe uma boa parcela dos tumores que são intrarrenais, intraparenquimatosos. E aí nesses tumores que são internos, o tratamento tradicional, né? A gente fazia até às vezes uma incisão que chamava anatrófica, abria mesmo o rim, né? E aí procurava o tumor lá dentro e depois reconstruía. Então essa área toda que foi cortada, por mais que a gente reconstruísse, é uma área que vai ficar uma cicatriz, que não vai funcionar da mesma forma como funcionava antes. E comparado a essa tecnologia, fica até grotesco você dizer como é que funciona. Exato. E era a única opção, claro, a única opção. A evolução tecnológica traz esse benefício. Sim. Entre fazer esse tipo de procedimento tradicional e esse, com uma incisão mínima, todo esse equipamento ajudando a localizar o tumor, se é externo, se é interno, vai dar uma qualidade nessa cirurgia muito maior Sim. do que a cirurgia tradicional. Isso a gente consegue traduzir numa melhora do paciente, numa recuperação melhor e num funcionamento do órgão com mais efetividade. Sim, porque a cirurgia dura menos, né? Que foi a primeira pergunta que você fez. Por quê? Porque o rim é um órgão que anatomicamente ele está lá nas nossas costas. Então quando a gente abre, a gente precisa tirar um monte de outros órgãos da frente até chegar no rim, né? Quando a gente fazia o acesso pelas costas, lesava toda aquela musculatura das costas, que é uma musculatura fundamental para a nossa postura, para o nosso bem-estar. Então fora a incisão, que são incisões enormes, né, para a cirurgia aberta, comparada com a robótica, que a gente faz pequenos orifícios, o tempo de recuperação do paciente é muito melhor, porque ele ficou menos tempo anestesiado, porque ele ficou menos tempo numa posição incômoda, porque ele não tem grandes cortes, porque o sangramento é mínimo, né? Com esse advento da cirurgia robótica, a gente facilmente isola os vasos do rim e clampeia com equipamentos que nós também compramos, né, que chama Bulldogs, que são clipes vasculares que a gente pode colocar para fechar o fluxo sanguíneo. Então o fluxo sanguíneo do rim, enquanto a gente está fazendo aquele procedimento, fica parado e o paciente não perde sangue. Isso faz com que o paciente esteja recuperado ali em 2, 3 horas e por protocolo, né, por conforto do paciente, a gente escolhe que ele vá para casa no outro dia, mas nós já vemos alguns países que o paciente faz a cirurgia de manhã de forma minimamente invasiva ou robótica e que no final da tarde ele já vai dormir na sua casa. Tamanho é o conforto que ele vai ter com aquele procedimento minimamente invasivo, com pouco sangramento, um procedimento mais rápido e que o rim prontamente já volta, a hora que a gente desclampeia aqueles vasos, o rim já volta a funcionar. Nós temos um outro equipamento associado ao robô, em que a Santa Casa adquiriu óticas, né,
que elas são capazes a gente coloca um contraste na veia do paciente e aí aquela ótica vai conseguir captar as estruturas do corpo que tem fluxo sanguíneo, né? Então, a gente fazendo essa injeção no paciente e acionando essa funcionalidade do robô, nós vamos perceber quais órgãos estão vascularizados. Com isso, no caso de um tumor que seja periférico, a gente consegue, em vez de clampear o rim todo, a gente mantém o rim funcionando durante a cirurgia e consegue clampear algum vaso que vá só para o tumor, né? Ou clipar um vaso que iria só para o tumor. Então, essa tecnologia faz com que a gente seja extremamente preciso, que a nossa estratégia seja uma estratégia direta para resolver o problema, sem passar por outras etapas de machucar o rim, né? E de gerar lesões para o paciente. Nesse procedimento tradicional, o paciente ele fica com os cortes nas costas. Para deitar é mais complicado. Sim. Todo esse pós-operatório também é bem mais traumático do que com essa tecnologia, porque você falou, em alguns lugares aí vai no mesmo dia para casa. Sim. No Brasil ainda temos o protocolo de mandar no dia seguinte. Sim. Acredito que até a postura, para se deitar, para se virar, para ir ao banheiro, tudo deve ser melhor, né? Tudo é melhor. Até porque o rim está numa área que em volta e tem muita musculatura. E você tem que reconstruir essa musculatura com todo cuidado. Exato. E durante a cirurgia aberta, o rim não funciona. Esse rim que está sendo mexido não funciona. Olha, como muitas vezes o rim está na mão, o pessoal consegue clampear diretamente o parênquima, né? E fazer a cirurgia ali. É claro que não tem o aumento, não tem a mesma delicadeza dos instrumentos robóticos, mas consegue fazer de uma forma excelente, né? Mas habitualmente a gente também clampeia na aberta o rim para que não haja uma perda sanguínea exacerbada enquanto está removendo o tumor. Essa tecnologia de clampear dos clips é recente? Ela surgiu na aberta, tinha uns clamps maiores, né, mais grosseiros, que era o clamp de Satinsky, e muitos deles até acabavam machucando os vasos, né? Que era uma coisa improvisada, acredito. No começo uma coisa tudo que começou adaptado. A gente pegando alguns materiais que a cirurgia vascular utilizava e começamos a utilizar no rim. Então estava longe de ser o ideal. Depois foram melhorando e com a robótica a gente conseguiu aprimorar ainda mais, tanto com a robótica quanto a laparoscopia. Então nós temos aplicadores, nós temos equipamentos delicados, né? Que fazem com que a gente consiga clampear, parar o fluxo de forma efetiva, sem lesar a parede, o endotélio das artérias e das veias. Eu te fiz essa pergunta porque geralmente muitos avanços na medicina e em outras áreas também acontecem no período das guerras. Uhum. Até para se resolver algum problema imediato e você não perder o soldado ali, não perder aquela vida. Sim. Foi em algum período entre guerras ou durante alguma guerra que eles desenvolveram essa tecnologia ou não? Não, essa tecnologia de clampear os vasos surgiu mais na cirurgia vascular. O princípio, a ideia, não deixa de ser uma ideia de catástrofe. Por quê? Porque começou essa ideia com os garrotes, né? Então, um soldado perdia um membro, era machucado, recebia um tiro. O que os outros soldados eram treinados para fazer? Amarrar cordas ou borrachas para ele não perder todo o sangue, né? Então o princípio é o mesmo princípio do garrote, que serve na guerra, serve nos acidentes, serve na violência urbana. Você parar o fluxo sanguíneo para aquela região para que o sangue não se perca, né? Depois, é claro que com os adventos da cirurgia vascular, eles precisando operar vasos, artérias e veias, eles perceberam que ficava melhor se eles parassem o fluxo momentâneo e fizessem aquele tratamento com calma, do que você ter que fazer muito rápido porque o sangue estava sendo perdido, né? E aí no longo prazo, que é o que temos hoje, esses instrumentos foram se modernizando. Então eram instrumentos longos, porque às vezes o paciente é obeso, a gente precisa de instrumento muito longo e aquele equipamento acabava fazendo muita força sobre vasos delicados, né? E agora são equipamentos extremamente pequenos, precisos, que a gente delicadamente coloca e prende o fluxo sanguíneo do rim. Perfeito. Santa Casa, você vai fazer um rápido intervalo, nós voltamos em instantes. A vida é vulnerável. Por isso protegemos uns aos outros. Proteger é nosso instinto. A vida precisa de cuidados.
Cuidados que começam na infância. Alguém para compreender suas necessidades, para te apoiar mesmo quando o desafio é grande. Todos precisamos de auxílio em algum momento. Alguém para trazer conforto e demonstrar comprometimento com você a qualquer hora ou lugar. Air Liquide Healthcare. Protegemos vidas vulneráveis. Já notou como as coisas passam rápido demais? E tudo bem, afinal evoluir é viver. E viver é ter saúde para sua família e amigos. E pensando nisso, o Plano Santa Casa Saúde oferece o que há de melhor e mais moderno para curtir a sua vida. Um plano completo que pensa na prevenção, que conta com o maior e mais completo hospital da região, além de uma clínica de especialidades com ampla rede médica. Faça seu plano de vida. Faça seu Plano Santa Casa Saúde. É comum pensar em doação de sangue apenas em momentos críticos, quando a necessidade é sentida por amigos ou familiares. E se você precisasse de sangue? Uma única doação pode salvar vidas e um simples gesto pode gerar milhões de sorrisos. Então, por que não transformar esse gesto em um hábito? Porque para quem doa, são alguns minutos e para quem recebe, é uma vida inteira. Procure o Banco de Sangue da Santa Casa de Santos e seja um doador. Doe sangue, doe vida, doe amor. Apoio Biomega. A Ativa Saúde é uma corretora conceito em administração de benefícios. Tem a missão de trazer as melhores soluções nos segmentos de saúde, seguros e benefícios em produtos individuais, familiares e empresariais, prestando o melhor atendimento, com transparência, respeito, dedicação e humanização. Avenida Senador Feijó, 686, loja 112 no Térreo. Telefone 3232-1666, WhatsApp 99121-9947 ou pelas nossas redes sociais. Ativa Saúde. A Crismed Comercial Hospitalar orgulha-se de ser considerada uma referência no ramo médico hospitalar, atuando há mais de 20 anos no mercado, com comprometimento, competência e excelência no atendimento aos clientes. Crismed, compromisso com a saúde. Rua São Paulo, número 13, Vila Belmiro, Santos. Acesse o site www.crismed.com.br. O luto é um momento delicado na vida de qualquer pessoa. Nós, da Santa Casa de Santos, sabemos bem disso. Nosso serviço de luto conta com estrutura totalmente renovada e agora mais completa do que nunca. Planos de cremação com os preços mais justos da Baixada e pagamento facilitado. Serviço de luto e cremação da Santa Casa de Santos. Cuidado, acolhimento e carinho quando você mais precisa. Santa Casa e você já está de volta. Na edição de hoje, recebemos aqui o médico coordenador do setor de robótica da Santa Casa, Dr. Matheus Paiva, que está contando para a gente os avanços nas tecnologias já adquiridas pela Santa Casa para se poder operar problemas renais, principalmente os cânceres, os tumores renais.
Doutor Matheus, tem mais um aparelho que a Santa Casa está em vias de adquirir para melhorar ainda mais o trabalho na robótica em relação à cirurgia renal? Eu acho que nós estamos bem equipados, viu, Guto? Acho que o que tem de mais moderno no mundo, a gente já possui ali, né? Você falou em Munique. Que país, por exemplo, temos esses mesmos equipamentos que a Santa Casa tem? Alemanha, sim, por exemplo? Os países da Europa, alguns hospitais em São Paulo têm um equipamento que é idêntico ao nosso, né? Alguns até mais atrasado, porque o nosso é novinho. E os países principais da Europa, dos Estados Unidos, utilizam exatamente a mesma tecnologia que nós importamos aqui para a Santa Casa. Eu imagino que isso possa evoluir com o passar dos anos, a questão das reconstruções. Nós vamos mostrar algumas reconstruções que são feitas aqui no Brasil, né? Tecnologia brasileira, feitas no Piauí, e que o Brasil exporta para o mundo essa tecnologia, essa inteligência. Eu acho que esse é o próximo passo, nós cada vez melhorarmos a reconstrução, né? Então, para que aquela seja tão perfeita, tão fidedigna, né, como a anatomia real. Então, acho que é isso que tem para evoluir, mas ainda não existe um equipamento que possa ser adquirido para isso, né? A reconstrução ainda é algo feito mais personificado, ou é feito pelo radiologista, ou é feito por urologista, pelo especialista, que vê as imagens e que utiliza programas de computador para calcular e para mensurar, para nos entregar essa reconstrução. Por um período, a humanidade, a ciência, optou por fazer modelos 3D, né? Então, a gente imprimia o rim com o tumor, né? Para o cirurgião ter contato com aquela anatomia antes de que fosse operado o paciente, né? Eu cheguei até a escrever um projeto de pesquisa em que a gente tinha o objetivo de fazer aquele rim de silicone, imprimir o rim com o tumor e na véspera da cirurgia ir lá e operar o modelo, né? E aí no dia seguinte operar o paciente real. Então vocês fariam uma simulação? Faríamos uma simulação com o exame daquele paciente, com o rim daquele paciente. Nós imprimiríamos ele de silicone, faríamos a cirurgia na véspera e depois no dia seguinte faríamos novamente, agora valendo, né? Então foi um bom treino, né? É um bom treino. Então eu acho que no futuro esse tipo de tecnologia, esse tipo de qualificação que vai ser. Por outro lado, as imagens estão tão boas que isso talvez seja desnecessário para um cirurgião treinado. Isso seja realizado no período de treinamento, em que as pessoas estão se associando à tecnologia e estão aprendendo, né? Até mesmo para que o cirurgião iniciante ele não precise fazer os procedimentos diretamente no paciente. Então, nós temos tecnologia para imprimir diversos tipos de tumores e rins diferentes, e a gente poderia com que esses cirurgiões operassem em laboratório, né? E começassem a operar humanos depois deles terem alguma experiência operando os modelos, né? Isso poderia servir também, por exemplo, para as escolas de medicina, para se melhorar a qualidade do aprendizado e também do desenvolvimento desses profissionais? Sim, já é utilizado. A gente tem tecnologia na Bélgica que o rim, inclusive, sangra quando você corta. Né? E que dependendo da área, se for uma área de artéria ou veia, o sangue sai de cor diferente, como é no corpo humano. E isso é utilizado nas escolas médicas, utilizado na residência e na formação, né? E aí mesmo o cirurgião já formado, quando ele quer migrar de tecnologia, eu acho que no futuro nós teremos algo desse tipo, de botar esse cirurgião novamente num laboratório, fazer com que ele treine em modelos, né? Principalmente atualmente, como estão as regulamentações para usar os modelos animais, para utilizar o porco, utilizar o cachorro, existe uma série de questões éticas. Eu acho que no futuro a gente vai conseguir fazer esses modelos que são realmente imitações do corpo humano e vamos deixar de lado os modelos animais. É o que eu ia te perguntar, para os médicos aprenderem as alternativas são com animais, e aí depois ele vai operar seres humanos. Isso. Então, principalmente na Europa, a formação, quando você começa a treinar, você começa a treinar em animais, né? E eles já estão banindo isso, né? Isso, cada vez mais as instituições acham que eticamente essa forma de aprendizado não é a forma ideal.
Enquanto médico e ser humano, eu imagino que no momento ainda é melhor que a pessoa treine num animal do que em outro ser humano. Sim, claro. Mas a gente sabe que existem complicações éticas disso e que o futuro vai ser você fazer os modelos e a pessoa aprender em modelos que são idênticos ao corpo humano. São simuladores. E sempre bom lembrar que esse tipo de cirurgia não é proibido fazer no ser humano, né? Sim. Por isso que existem os animais que servem de modelo para se aperfeiçoar esse tipo de técnica. Isso é algo que nós também aqui pensamos e a gente adquiriu 2 simuladores, né, junto com o robô. Então o simulador faz com que em realidade virtual o cirurgião consiga sentar no console e fazer a cirurgia em realidade virtual, sem que haja um paciente realmente deitado na mesa, né? Então a gente consegue simular e está em pleno uso, tem diversos colegas utilizando. Então você consegue fazer, no caso da urologia, uma cirurgia de próstata, uma cirurgia de tumor de rim, você consegue escolher onde esse tumor vai estar localizado para alterar a complexidade e aí vai ali no simulador e faz a cirurgia, né? Então a gente tem implementado isso também com os cirurgiões que estão em treinamento, que eles venham na véspera e façam um pouquinho da cirurgia simulada para se desempenharem de forma adequada no dia seguinte com a cirurgia no paciente real. Eu sei que a gente está no finalzinho do programa, mas eu preciso fazer essa última pergunta. Com essas novas técnicas, cada vez menor as chances de a gente fazer transplante de rim, ou o transplante de rim vai continuar acontecendo? O transplante de rim vai continuar acontecendo. A nossa população ainda é uma população carente em higiene, em orientação, em educação, em hábitos de vida. As doenças renais crônicas, elas existem independente dos tumores, mas essas doenças geradas pelo tratamento de câncer, a gente acredita que com o passar do tempo vai diminuir muito. Então o paciente teve um tumor renal, tirou um rim, aí teve um tumor do outro lado, tirou o rim e ficou renal crônico, provavelmente isso não vai mais acontecer com o passar do tempo. Mas aquelas doenças renais crônicas, as insuficiências renais, as doenças reumatológicas, as doenças cardíacas que geram doença, a obesidade, os maus hábitos de vida que geram doença nos nossos rins continuarão acontecendo, né? E aí a próxima etapa aí que nós estamos trabalhando na Santa Casa, os próximos projetos, são a gente montar um centro de doença renal crônica, né? É o desejo do provedor, em que a gente vai fazer a doação inter-vivos, né? Então o pai doa um rim para o filho, desde que seja compatível, o filho doa para o pai, o filho doa para a mãe para o filho, e aí a gente oferecer para essa pessoa que está doando um rim, né? Além dele estar perdendo um órgão, a gente não pode oferecer ainda um corte, dor, um pós-operatório complicado. Então o nosso objetivo é fazer a captação desse rim do doador no robô, né? E implantar no receptor. Inclusive, quando nós desenvolvemos o projeto aqui da nossa sala, nós temos 2 salas integradas com uma área de circulação para que os 2 pacientes comecem a ser operados no mesmo tempo. Então, aquele que vai receber o rim começa a ser feito o acesso e o preparo vascular, o preparo das artérias, das veias e do ureter e da bexiga para receber um rim, e o outro paciente que está doando, em simultâneo, vai sendo removido o rim. Então, a gente remove, né, e implanta no mesmo ambiente, em salas conjugadas, com uma área de circulação interna. Ninguém precisa sair com o rim para fora da sala, circular pelo hospital com o rim. Então, dentro do mesmo ambiente, os 2 pacientes serão operados de forma simultânea e haverá transferência de um rim para o outro. Então, esse é o projeto que fisicamente já está pronto, as salas já estão prontas para que isso seja feito. E agora falta montar a estrutura com seleção dos pacientes, com equipe de nefrologia, com treinamento das equipes. Perfeito. Muito obrigado, produção, por ter deixado esse finalzinho, foi muito importante. A tecnologia ajudando a salvar vidas. A Santa Casa está de parabéns. Eu agradeço a presença de todos, a audiência, sua telespectador, sua telespectadora. Nós ficamos por aqui. Obrigado, Matheus Paiva. Obrigado, Guto. Tchau. Tchau. Santa Casa e você. Apoio
Centerlimp, mudando a cultura, simplificando a limpeza. Sicoob, associado a você.